Ok, estou lançando este vídeo no inverno, está frio agora, mas até onde a temperatura pode chegar? Não quero dizer especificamente nesta região do mundo, nem mesmo em termos de clima na Terra. Mas existe um valor mínimo no universo que não pode ser ultrapassado, especialmente ao buscarmos o frio absoluto? E principalmente, o que acontece com a matéria quando ela é resfriada a esse nível? Peguem gorros e luvas! Hoje vamos encarar o frio extremo, descendo a escala de temperaturas até tentar tocar com a ponta dos dedos. O que chamamos de zero absoluto, uma temperatura cujo valor em graus Celsius é exatamente menos 273,15 graus. Ou 0 Kelvin, usando a escala que define o zero nesse ponto. A diferença de cerca de 300 graus entre nossa temperatura e o zero absoluto pode surpreender quando pensamos nisso. A temperatura desta sala está 3 vezes mais distante da de uma chama de isqueiro, que chega a cerca de 900 graus, do que do zero absoluto. Vocês perceberão que essa proximidade é só ilusão. À medida que descermos e nos aproximarmos desse limite estranho, tudo ficará muito bizarro. Preparem-se para ver o ar se liquefazer e depois se solidificar. Superfluidos subindo pelas paredes, correntes circulando sem fim. Matéria se fundindo em uma onda única e a luz parando. Porque onde vamos nos aventurar, a matéria não vai apenas congelar, ela vai adotar comportamentos totalmente malucos. Trocar de identidade, criando novos estados. Para explorar os infernos gelados, vamos baixar o termômetro a partir de 0 graus Celsius. Essa temperatura, em que a água doce sob pressão ambiente passa de líquida para sólida, pode parecer comum para você. Ela marca a fronteira entre dois mundos. Um é líquido, com moléculas de água agitadas e se reorganizando como uma multidão, enquanto no outro, a dança molecular parou, para se solidificar formando o cristal chamado gelo. E então algo estranho acontece, porque diferente de quase todos os líquidos que se contraem ao solidificar, a água se dilata. O gelo é menos denso que a água líquida. A estrutura de cristal hexagonal da água congelada ocupa mais espaço em escala atômica do que as moléculas desorganizadas do líquido. Isso faz com que o gelo flutue, e esse detalhe tem consequências absolutamente fascinantes. Se o gelo fosse mais denso que a água líquida, ele afundaria, e no inverno, quando a superfície de lagos, mares ou oceanos congela, o gelo não formaria uma camada protegendo a água abaixo do resfriamento, mas iria se depositar no fundo, onde se acumularia continuamente, até fazer grandes áreas de água nas regiões frias congelarem totalmente. Felizmente, esse não é o caso para os seres que evoluem no oceano. Quando a cerca de menos 1,8 graus Celsius, os primeiros cristais de gelo se formam na superfície dos oceanos Ártico e Antártico, eles não afundam, mas se juntam e formam a primeira camada de banquisa. Segunda estranheza. À medida que as temperaturas continuam a cair, as formas dos flocos de neve se diversificam e uma nova variedade de cristais de gelo aparece a cada 2 a 4 graus Celsius. A partir de menos 20 graus Celsius, a neve muda de sonoridade e quando caminhamos sobre ela, ela começa a chiar. Esse novo som tem origem no fato de que o ar agora está tão frio e seco que os cristais de neve não derretem mais quando são esfregados uns contra os outros. Mesmo com temperaturas assim, o mundo externo ainda parece familiar, mas algo mudou irreversivelmente. Seres vivos recuam por toda parte, ajustando-se em silêncio. Nas plantas, a seiva desacelera, nos animais, o sangue engrossa, e muitas espécies, para sobreviver, se enterram ou entram em dormência. Ao desacelerar o metabolismo ou alterar a composição celular, já que abaixo de 20 degrees Celsius, a água nas células pode congelar.
Criam cristais de gelo que se expandem e podem causar explosões, destruindo as paredes. O que ocorre com mamíferos sem pelos nessas temperaturas? O frio intenso estimula sensores na pele que alertam o cérebro, provocando a sensação de uma queimadura sem chama. Quando a temperatura chega a 25 Celsius e a matéria microscópica segue se contraindo, ocorre o efeito Mpemba. Curiosamente, a água quente congela mais rápido que a fria. Permite fazer coisas legais jogando água fervente para cima. A partir de 40 °C, o frio é tanto que a saliva congela antes de cair no chão e abaixo de 60 °C. Os insetos capazes de sobreviver ao inverno ártico, cujos tecidos ricos em glicerol e álcool doce lhes permitem não congelar, começam, por sua vez, a morrer de frio. E é nesse ponto que a maioria dos aços se torna quebradiça. Abaixo de 70 °C, as cianobactérias polares presentes em lagos congelados ou fendas de rochas entram em dormência. A partir desse ponto, mesmo os seres vivos que possuem crioprotetores e são capazes de sobreviver a tais condições, já não conseguem mais. Bactérias, arqueias e sementes que suportam temperaturas mais baixas ainda não morreram, mas a vida nelas é só uma brasa à espera de novo sopro. E enquanto as temperaturas continuam a despencar, alguns gases começam a fazer o mesmo. A menos 78,5 °C, o dióxido de carbono, 2, se solidifica e se transforma em gelo, sem passar pelo estado líquido, formando o que chamamos de gelo seco, cuja capacidade de sublimar, ou seja, voltar ao estado gasoso assim que a temperatura sobe acima de menos 78,5 °C, é amplamente utilizada para congelar rapidamente ou criar efeitos de neblina no inverno, quando a temperatura no polo cai durante vários meses. Abaixo do ponto de congelamento do dióxido de carbono, 2, que representa 95% da atmosfera de Marte. Ele se condensa e deposita no solo, formando grandes calotas polares sazonais, que no auge dos invernos consistem em quase 1/3 de gelo de dióxido de carbono. E quando essas regiões são novamente expostas à luz do sol e a temperatura sobe no verão, o dióxido de carbono, 2, que se depositou, sublima e retorna ao estado gasoso na Terra. Esse fenômeno também ocorre naturalmente na Antártica, onde já foi registrada a menor temperatura da Terra, menos 89,2 °C. Se você perguntar quanto tempo um humano sobrevive sem equipamento na mínima do continente branco, a resposta é de arrepiar. Com pouca roupa e sem vento, em minutos, você perderia a consciência. Abaixo de 100 °C, quase todos os sólidos ao redor, sejam biológicos, metálicos ou plásticos, ficam fáceis de quebrar. A coesão deles enfraquece muito com o frio. À medida que o termômetro cai, os gases se liquefazem um após o outro. O xenônio se liquefaz a menos 153,3 °C. É a vez do criptônio condensar, e a menos 161,5 °C do metano. Aliás, encontramos lagos gigantescos em Titã, fascinante satélite de Saturno, cuja superfície atinge de menos 180 graus Celsius a menos 182,9 °C. O oxigênio em fase líquida ganha uma cor azul pálida, quase espectral. Altamente reativo e magnético, esse líquido estranho gruda nos ímãs, como mostrado no vídeo. O argônio condensa a menos 185,8 °C e o flúor a menos 188,1 °C. E para ver o elemento mais abundante do ar se render e cair ao chão, é necessário atingir menos 195,8 °C, temperatura em que o nitrogênio, principal componente do ar, se liquefaz. Isso é prático para demonstrações
como mergulhar flores e ver suas pétalas congeladas ficarem mais quebradiças que vidro. Falando sério, no mundo todo, banhos de nitrogênio líquido servem para resfriar instrumentos e conservar materiais, porque a faixa abaixo de 100 °C é a preferida para a criogenia, para conservar óvulos, espermatozoides, embriões e às vezes até corpos inteiros, esperando um despertar no futuro. Ao chegar a 205 °C, passamos abaixo da temperatura média da superfície de Urano. A 220 °C, abaixo da de Netuno, e a 230 °C, abaixo da de Plutão. Ao mesmo tempo, muitos elementos que passaram do gás para o líquido começaram a cristalizar. A menos 210 °C, só 15 °C abaixo de sua fase líquida, o nitrogênio solidifica. A menos 218,8 °C, o oxigênio congela e se cristaliza. Abaixo de 240, até gases nobres acabam sendo capturados. O neônio liquefaz a menos 246 °C e o hidrogênio, o átomo mais leve do universo, adota forma líquida a menos 252,9 °C. Neste estágio, a pressão atmosférica, não existe nenhum elemento que possa permanecer na forma gasosa, exceto aquele que leva esse nome, por ter sido observado pela primeira vez no Sol, o hélio, que continua se recusando a se liquefazer. Esse elemento recalcitrante permanecerá gasoso até menos 268,9 °C, quando finalmente se liquefaz. Está na fronteira de um novo mundo. Ao ultrapassar 270 °C, cada décimo de grau faz nossos neurônios ferverem, revelando propriedades da matéria que até então eram desconhecidas para nós. Fenômenos como ilusão de movimento perpétuo, armazenamento perfeito de energia, levitação quântica e superfluidez ocorrem a menos 271 °C, apenas 2,15 graus do zero absoluto. O hélio líquido de repente perde toda a viscosidade e se transforma em superfluido nesse estado único no mundo. Se o hélio líquido estiver em um recipiente de cerâmica, ele começa a escapar passando pelo fundo, escoando-se entre os átomos através da matéria. Se o recipiente for de vidro, o arranjo amorfo dos átomos impede a passagem do hélio. Este vai escapar pelas bordas por capilaridade. Como mostram essas imagens fascinantes, na forma superfluida, o hélio líquido chega a ter viscosidade nula. De modo que, se você impulsionar um movimento no recipiente, ele vai continuar girando ali, sem nunca desacelerar, por toda a eternidade. Ou, mais exatamente, enquanto mantiver o experimento abaixo de 171 °C. Não importa se seu recipiente é de supercola, vidro ou velcro. Nessas temperaturas, o hélio líquido não tem atrito com nenhum material do universo conhecido, nem com ele mesmo. Por fim, a última característica que pode fritar seus neurônios nessas temperaturas. O hélio líquido conduz calor instantaneamente, como se cada átomo da mistura soubesse o quanto os outros estão agitados. E à medida que o calor continua a desaparecer, o encantamento só aumenta, revelando cada vez mais comportamentos novos. As leis da natureza não se rompem, mas abaixo de 170 °C, os comportamentos quânticos predominam. A tal ponto que nada mais se parece com o mundo que conhecemos. É nessas faixas de temperatura que descobrimos isso pela primeira vez. Percebeu-se que quando submetidos a um campo elétrico, certos materiais começam a fazer algo extraordinário. Eles deixam os elétrons passarem sem oferecer nenhuma resistência, tornando-se assim supercondutores. Isso é muito estranho, pois nas temperaturas do dia a dia, todos os metais, mesmo os mais condutores e puros, oferecem alguma resistência à corrente.
Por isso, todos os nossos aparelhos elétricos esquentam quando usados. Isso ocorre porque elétrons que circulam rápido nos fios são sempre perturbados por impurezas, defeitos do material e vibrações dos átomos. Nessas regiões de frio intenso, os elétrons, antes desordenados, deixam de ser solitários e passam a formar pares. Assim, eles se movem como uma onda unificada, capaz de deslizar através das redes cristalinas dos metais sem encontrar resistência. A primeira vez que esse estranho fenômeno de condução elétrica infinita foi encontrado foi no início do século XX, e durante 75 anos ele só foi conhecido em certos metais e ligas metálicas, sempre a temperaturas inferiores a menos 140 graus Celsius. Mas desde 1986 conseguimos fazer com que essa propriedade extraordinária da matéria surgisse em certos óxidos cerâmicos, que deixam a corrente passar sem resistência a temperaturas tão tropicais quanto menos 135 graus Celsius e até perto de menos 20 graus Celsius, sob pressões milhões de vezes maiores que as da atmosfera. Isso pode parecer um pouco abstrato e desconectado do seu dia a dia. Essas propriedades malucas permitiram indiretamente criar eletroimãs extremamente potentes. Ao eliminar a resistência dos metais, tornou-se possível criar correntes fortes em grandes bobinas resfriadas com hélio líquido, e assim transformar circuitos fechados em ímãs temporários, tão poderosos que permitem fazer coisas incríveis, como olhar dentro das coisas por meio de ressonâncias magnéticas. A descoberta da supercondutividade também permitiu revelar outro comportamento fantástico a ela associado: a levitação. Um fenômeno fascinante na fronteira entre o mundo clássico e o mundo quântico, onde matéria extraordinariamente resfriada começa a flutuar como por mágica. Suspensa sobre ímãs, hoje pode ser vista em até 182 graus com ligas específicas. Ao ser exposto a um campo magnético, um supercondutor cria uma corrente perfeita na superfície, formando uma bolha antimagnética ao redor. Um campo oposto ao dos ímãs embaixo, o que por si só já é estranho. Mas o que é ainda mais estranho é que esse material permanece como se estivesse travado, mesmo sendo capaz de deslizar. De modo que é possível inclinar como se fosse virar de cabeça para baixo. Nessas temperaturas, formam-se entre o supercondutor e os ímãs linhas de campo que o prendem como fios invisíveis. Ainda mais impressionante ao chegar a 0,1 Kelvin ou 173,05 graus, se preferir. Descobrimos um novo estado da matéria até então desconhecido. Um estado no qual a individualidade das partículas desaparece para se transformar em uma única nuvem ondulatória, um condensado, uma das manifestações mais fascinantes da física quântica no frio extremo. Para fazer aparecer esse tipo de matéria exótica, é preciso isolar partículas capazes de ter várias com o mesmo nível de energia, que chamamos de bósons. Em seguida, resfriá-las a temperaturas de milionésimos de grau Kelvin. Inicialmente, essas partículas se movem livremente, mas com a queda da temperatura, desaceleram e suas nuvens de probabilidade aumentam. Quanto mais as partículas desaceleram, mais suas funções de onda se alongam. E quando essas partículas atingem o estado quântico de energia mais baixo possível, e o tamanho de suas ondas se torna maior do que a distância média que separa dois átomos, forma-se quase instantaneamente um condensado de Bose-Einstein, onde milhares ou milhões de partículas fundem suas funções de onda, assumindo coletivamente o mesmo estado quântico, o mesmo nível de energia e formando uma única função de onda gigante. Todas as partículas que formaram o condensado perderam sua identidade individual. Elas, de certa forma, se sobrepuseram e se sincronizaram, de modo que se tornou impossível distingui-las umas das outras. Elas passam a agir de forma coerente e coletiva.
Não vou me alongar muito sobre o assunto, a onda delas já faz isso o suficiente. Esses condensados, previstos 75 anos antes de serem fabricados em 1995, não são apenas estranhos. Eles são belos e muito frágeis. Eles só podem se manifestar quando estão protegidos do mundo exterior por uma armadilha magnética e em um vácuo extremo. A mínima interação desses elementos com um ambiente quente quebra a coesão e os faz retornar ao estado gasoso. Talvez ainda mais estranho. Ok, isso já era estranho. Esses condensados permitem desacelerar e até parar a luz. Sim, você ouviu direito. Parar a luz. Portanto, desacelerar um pouco a luz não é tão extraordinário. Porque no vácuo, a luz viaja a quase 300 mil quilômetros por segundo, mas sua velocidade cai para 225 mil quilômetros por segundo. Na água, 197 mil no vidro e 124 mil no diamante. Mas em um condensado, no final dos anos 90, conseguimos desacelerar a luz a ponto de ela se mover mais devagar do que um avião comercial. E em seguida, mais devagar do que um carro. E nos anos 2000, conseguimos praticamente pará-la completamente. Esse feito integra as atuais pesquisas para desenvolver novos métodos de armazenamento de informação em pequena escala e criar computadores quânticos. Os condensados de férmions, bastante estranhos, formam-se apenas em temperaturas 2 a 5 vezes mais baixas que as dos condensados de Bose-Einstein, e cuja explicação eu vou poupar aqui, para que tanto você quanto eu não fiquemos arrancando os cabelos. Os pontos que compartilham com o interior das estrelas de nêutrons e outros astros exóticos nos permitem compreender melhor as leis fundamentais do universo. E eu gosto, devo dizer, de pensar no fato de que a luz mais cansada do universo, aquela que esfria, após 13,8 bilhões de anos de expansão do espaço, ela chega até nós com uma temperatura de apenas menos 270,4 graus, assim como a que vem da nebulosa do Bumerangue, cuja temperatura medida é de menos 272,15. Na verdade, o lugar mais frio que encontramos no espaço, ambos são muito mais quentes do que o lugar mais frio do universo conhecido. Criado em nossos laboratórios na Terra, pequenos grupos de átomos foram resfriados usando sistemas engenhosos de feixes de laser, cujos impactos ajustados retiram energia. A ponto de atingir temperaturas recordes de alguns milionésimos, bilionésimos de grau acima do zero absoluto. E eu acho que vocês vão concordar comigo que isso é extremamente frio. Esse valor está tão perto do zero absoluto que parece que já chegamos lá. Mesmo a alguns picokelvins do zero absoluto, ainda há um grande abismo de temperatura até alcançá-lo. Para entender, lembre que temperatura na escala atômica é movimento, esfriar é desacelerar a matéria. Assim, foi calculado que, no ar a 27 graus, as moléculas de oxigênio se movem a cerca de 1.800 km por hora. A menos 40 graus, as moléculas de ar se movem a cerca de 1.500 km por hora. É impossível saber exatamente a velocidade das cerca de 10 bilhões de moléculas em 1 centímetro cúbico de ar. Todas colidem e se chocam continuamente, e algumas delas certamente têm velocidades próximas de zero, enquanto outras podem se mover muito mais rápido do que a média. Essas moléculas, por não terem direção privilegiada, mantêm a velocidade só por curtas distâncias, até encontrarem outras moléculas. Que ninguém nunca viu uma tempestade se formar magicamente na sua sala de estar. O que você precisa lembrar aqui é que a temperatura de um objeto, na verdade, nada mais é do que a medida da agitação média dos átomos que o compõem. Quanto maior a agitação, mais rápido eles se movem e maior a temperatura.
Enfim, quanto mais quente, mais agitado, quanto mais frio, menos movimento. O zero absoluto corresponde então ao momento em que os átomos, assim como seus constituintes, param completamente de vibrar. É o ponto sem agitação térmica ou movimento. Por isso, o zero absoluto é, por definição, intransponível. Ao atingir esse nível, a descida aos infernos gelados para. É a imobilidade perfeita, o congelamento total, na medida em que não é possível se mover menos do que não se mover. Por fim, guardei uma última estranheza. No nível do zero absoluto, toda forma de luz se apaga, pois todo corpo que tem uma temperatura emite radiação eletromagnética, principalmente na forma de infravermelho. Objetos quentes irradiam mais. Quanto mais frios, menor a intensidade e maior o comprimento de onda da radiação. No zero absoluto, com a agitação térmica cessando, a matéria ficaria em uma noite perfeita. Só que isso é na teoria, porque na realidade, no infinitamente pequeno, as leis da termodinâmica impedem que a matéria fique perfeitamente imóvel. No nível desse limite, sempre resta uma quantidade ínfima de calor, um último sopro irredutível, uma vibração quântica residual que chamamos de energia do ponto zero. E é essa energia do ponto zero que faz com que, mesmo a alguns bilionésimos de grau acima do zero absoluto, enquanto todos os outros elementos do universo já congelaram, o hélio ainda permanece líquido. A agitação residual desses átomos impede que se unam, tornando o hélio o único elemento que não solidifica, exceto sob pressão. Assim, o zero absoluto é um horizonte inalcançável e intransponível. Podemos nos aproximar dele, mas nunca tocá-lo, pois sempre resta uma última brasa que se recusa a se apagar. E mesmo que conseguíssemos, certamente descobriríamos movimentos surgindo do nada, pois o vazio entre as partículas, o espaço-tempo sobre o qual elas repousam, nunca conhece o descanso. Ao estudar o vazio em laboratório, notamos que ele flutua periodicamente, com campos quânticos vibrando e partículas surgindo e sumindo. No universo, o repouso total não existe. Mesmo onde o calor morre, o silêncio é habitado. Ele não é o único objeto cujo nada é sonoro. Explorar o oposto e desvendar os segredos da matéria. Se subir a escala das temperaturas até o extremo, verá outro vídeo por aqui.